Sejam muito bem-vindos de volta à nossa Escola Bíblica Dominical e dessa vez nós estamos iniciando um novo grupo de aulas. Nós vamos começar a conversar sobre doutrina das últimas coisas ou escatologia. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre a volta de Cristo. E para começar esse grupo de aulas, eu estou aqui com a Valéria, estou aqui com o Ailton e eu espero que seja um tempo proveitoso para você, como tem sido para nós, estudar a palavra de Deus, para pensar sobre essas coisas e que isso renove a sua esperança na volta de Cristo. Deixa eu contextualizar um pouco para você que quando a gente fala sobre isso, sobre o estudo das últimas coisas, nesse campo chamado escatologia, há diversos temas. Nós falamos sobre juízo final, milênio, novo céus, nova terra, recompensa dos crentes, e você vai ver alguns desses temas nas próximas aulas da EBD. Mas hoje, em especial, nós vamos conversar sobre algo que talvez seja, dentre esses temas, aquele que é menos controverso. É aquele que fala sobre a volta de Cristo. Em geral, se tratando de cristãos, nós não temos muitas dúvidas de que Jesus voltará. Pelo contrário, nós estamos convictos disso. Nós temos certeza de que Jesus voltará. Hoje eu gostaria de conversar contigo sobre isso, sobre a nossa convicção de que Jesus vai voltar, mas além disso também sobre o fato de que ninguém sabe quando ocorrerá a segunda vinda. E quando eu falo que ninguém sabe, não é assim contingente. Ninguém sabe, mas pode vir a saber. Não, não, não. Biblicamente, ninguém sabe quando vai acontecer a segunda vinda. E terceiro, falar um pouco sobre como que nós podemos viver na expectativa da volta de Cristo. Então eu quero começar conversando contigo sobre essa nossa convicção de que Cristo voltará. E essa convicção não vem da nossa cabeça, mas vem das Escrituras, vem de voltar para a palavra de Deus. Eu quero que você acompanhe comigo o texto de João 14, versos 2 a 3, e o texto de Atos, no primeiro capítulo, verso 11. Começando em João, diz assim, e essa é a fala de Jesus: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, porque eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, atente bem para isso, eu voltarei. Eu voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Compare agora não com a fala de Jesus, mas do anjo que vem revelar isso para os apóstolos que estavam lá contemplando o fato de que Jesus foi glorificado. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso não nos deixa dúvidas. Jesus Cristo vai voltar. E ele não apenas vai voltar, mas ele vai nos levar para estar com ele. O texto é absolutamente claro e não nos deixa nenhuma possibilidade de interpretação sobre isso. Mas é óbvio que algumas pessoas podem interpretar isso de formas diferentes em relação a como que ele vai voltar. Então é importante que a gente leia o texto de Apocalipse, no primeiro capítulo, verso 7, que diz: eis que ele vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele, certamente. Amém. Veja só, quando nós falamos sobre a volta de Cristo, nós falamos sobre algo que é certo, foi prometido pelo Senhor Jesus e é prometido nas Escrituras, mas nós falamos de uma volta que tem ao menos essas 4 características. Primeiro, é pessoal, é o Senhor Jesus que vai voltar. É corpórea, se você bem se lembra, depois da ressurreição de Cristo, ele apareceu para os discípulos e foi aquele momento em que inclusive Tomé pôde tocar nele, foi aquele momento em que Cristo comeu junto com os apóstolos. E nós estamos falando de um corpo glorificado, assim como nós também teremos um corpo glorificado, mas nós falamos de um corpo. Talvez a melhor forma de você entender isso seja: aquele corpo é o corpo que deveria ser desde a criação. O nosso corpo glorificado é aquele que deveria ser desde a criação, se não fosse corrompido pelo pecado. Mas essa terceira característica é: a volta de Cristo é visível. Todo olho verá. Então, se alguém diz para você: olha, mas Jesus já voltou de novo. Ele já voltou, mas ninguém viu. Ou só alguns poucos viram. Não é isso que diz as Escrituras. As Escrituras dizem que Jesus vai voltar com certeza, que é pessoal, que é corpóreo e que é visível. Nós não entendemos que a volta de Cristo pode já ter acontecido, mas ter sido disfarçada, ou um estado intermediário, como o Ailton estava me lembrando que algumas pessoas defendem, um estado intermediário em que ele veio, mas ele não chegou exatamente à Terra, não. As Escrituras nos falam que assim como ele veio, vocês também vão ver ele voltando.
Então é algo que todo olho verá. E além disso, essa quarta característica que está aí, que é repentina, é muito importante, porque linka com o nosso segundo tópico de hoje, que diz que não apenas Jesus vai voltar, mas ninguém sabe quando que ele vai voltar. Por isso é repentino. Então entenda, a volta de Cristo é certa. Aí quando? Quando é que vai acontecer a volta de Cristo? Ninguém sabe. Tiago, mas será que não dá para poder a gente, de alguma forma, assim, especificar? Falta tantos anos, falta um certo tempo. Acompanha comigo as Escrituras, porque elas são a fonte confiável de conhecimento para nós sobre quaisquer temas e, em especial, também sobre a volta de Cristo. Pode falar, Hilton. Tiago, antes da gente passar para o próximo tema, quando Jesus vai voltar? Quando Jesus ressuscitou, os apóstolos não sabiam se ele iria ressuscitar, quando iria ressuscitar. Ele falou através de parábolas, eles não tinham certeza, eles viviam essa incerteza. Jesus voltou, Jesus comeu com eles, né? Jesus deixou ensinamento para eles e garantiu que iria voltar. Então, o crente ele tem que viver essa certeza de que a volta de Jesus é a coisa mais certa. O mundo aí fora muitas vezes diz assim, diziam, né, porque isso começou a cair depois, da mesma maneira que eles se referiam à Bíblia como um livro escrito por várias pessoas e que alguém compilou esse livro e aí distribuiu pelo mundo. O Novo Testamento falando sobre Jesus, olha, não, esse Jesus ele não é só mais histórico agora, né? As pessoas já entendem que tem o Jesus histórico, mas que os fatos que aconteceram da volta dele e do período que ele passou entre a gente é tão forte que já começa a diminuir muito essas coisas de você apenas separar. Ó, esse homem que viveu foi apenas um galileu que conversou muito entre os homens e que morreu. A ideia cada vez mais ficando clara de que esse homem não foi apenas um galileu que viveu entre a gente e que morreu, e que ele era um homem diferente e especial, que ele era um ser divino, e que ele vai voltar para aqueles que crê nele em espírito e em verdade. A palavra dele nos mostra, você vai continuar mostrando isso. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara, porque as pessoas ainda ficam incutindo, mas você vai crer nessa conversa de que um homem normal que viveu entre a gente morreu e vai voltar para te buscar? Vai, a palavra dele será cumprida. A gente precisa ter essa certeza. Ailton, você tocou num ponto que há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, talvez a gente nem precisasse enfatizar tanto, mas hoje a gente precisa muito. E deixa eu te dizer por quê. Infelizmente, algumas pessoas, principalmente alguns que têm sido considerados como liberais em relação ao evangelho, têm colocado mais ou menos assim, olha, Jesus ressuscitou. Mas ele não ressuscitou assim em corpo, ele ressuscitou na vida dos discípulos. A mensagem dele ressuscitou. Jesus vai voltar. Não, veja só, Jesus vai voltar sim, mas é como a concretização dessa evolução da humanidade. Veja, não é isso que as Escrituras dizem. As escrituras dizem que Jesus vai voltar do mesmo jeito que ele veio. As Escrituras dizem que vai ser visível, que vai ser corpórea, que vai ser pessoal, que vai ser repentina e que ele vai voltar e que depois disso há o juízo para todos nós. Ou seja, nós entendemos a palavra de Deus como inerrante. Nós não entendemos a palavra de Deus como sendo uma metáfora, uma analogia gigante sobre a evolução humana. Não é assim que nós cristãos entendemos. Pelo contrário, nós entendemos que precisamos levar a sério quando a gente fala sobre a volta de Cristo, tanto em relação a ter confiança em relação ao futuro, quanto também para que nós possamos temer. Porque o temor, biblicamente falando, não é algo ruim, não. Pelo contrário, é importante que nós possamos entender que a nossa adoração a Deus envolve não apenas o nosso prazer em nos deleitar nele, mas também o fato de que nós sabemos que ele é fogo consumidor e que nós precisamos honrá-lo e temê-lo como sendo o Deus todo-poderoso. Eu acho que essa lembrança do Ailton é absolutamente importante. Tiago, Diga. outro ponto importante que está discutindo é um dos tópicos que a gente acredita, nós evangélicos, sobre somente as Escrituras. A confiabilidade de acreditarmos somente naquilo que as Escrituras estão nos ensinando. Para a gente não cair em falácias e narrativas construídas por seres humanos. Hoje está em voga a construção de narrativas sobre personalidade de pessoas carismáticas, tanto na internet como
em grandes eventos e estamos deixando de lado aquilo que Cristo nos ensinou e que os apóstolos nos ensinaram. Então, se a gente confiar apenas no que as Escrituras estão nos ensinando, vamos nos resguardar de cairmos em armadilhas como no passado já ocorreu sobre esse tema. Pessoas que marcaram datas da volta de Cristo, pessoas que venderam seus bens, pessoas que modificaram totalmente suas vidas, construídas em narrativas falaciosas, narrativas que não estão fincadas naquilo que Cristo nos orientou. Então, por isso que a gente enfatiza que devemos confiar naquilo que Cristo diz, e não o que os seres humanos constroem em cima disso. Exatamente. Se alguém nos pergunta assim, pergunta não, nos desafia assim, não, mas eu acho diferente. A nossa questão é, está escrito? Porque essa é a nossa regra de fé. Assim, as escrituras são a nossa regra de fé. Tu está coberta de razão nisso. Pensando então agora sobre o fato de que ninguém sabe, porque infelizmente pessoas marcaram mesmo a volta de Cristo, e quando não aconteceu, disseram assim, aconteceu, mas ninguém viu, e tudo isso vai contrariando a palavra de Deus. Vamos ter convicção na palavra de Deus sobre isso. Marcos 13 diz assim, mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. O que nós entendemos aqui desse trecho é que Jesus, enquanto estava aqui, ele era absolutamente Deus, mas absolutamente homem também. E naquele ponto, ele mesmo disse, nem o Filho sabe. O Pai sabe qual é o dia da volta. Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Deixa eu te falar uma coisa disso. Às vezes a gente fala sobre a volta de Cristo e esse preparado está escrito como se fosse assim, ó, se prepara, viu? Tem medo, hein? Em um certo sentido isso é verdadeiro, mas se você parar para pensar direitinho, todos os escritos que falam sobre a volta de Cristo, ou a maioria dos escritos que falam sobre a volta de Cristo, em especial o livro de Apocalipse, vem como uma forma de consolo, vem como uma forma de conforto para pessoas que sofrem. Porque nós olhamos para esse mundo e nós vemos a injustiça. Nós olhamos para esse mundo e nós vemos filhos de Deus sendo perseguidos. Nós olhamos para esse mundo e nós não vemos que as coisas boas acontecem àqueles que são bons, mas pelo contrário, às vezes coisas ruins acontecem para pessoas que são boas. E quando a gente olha para tudo isso, como é que a gente não se desespera? Ora, a gente não se desespera porque a gente sabe que em última instância Cristo vai voltar. Isso não é dado para nós como uma forma de preparação, apenas no sentido de deixa eu temer isso, mas também no sentido de confiança. Eu posso continuar e eu me preparo com essa notícia porque eu sei que o meu Salvador vive e que ele volta. Esse é o nosso ponto. Então vamos lá. Seguindo ainda, o Wayne Grudem ele fala, tentando dar uma síntese sobre isso, dizendo que muitas passagens nos incentivam a estarmos preparados, como aquela que a gente leu. Porque ele voltará em uma hora em que nós não esperamos. Agora, por outro lado, várias passagens falam sobre alguns eventos que acontecerão antes da sua volta. Veja só, algumas pessoas dizem assim, mas eu sei que tem vários textos bíblicos que falam sobre sinais que antecedem a volta. Ora, esses sinais, se estão lá descritos, é para que a gente saiba quando isso vai acontecer. Não, está falso. Não há uma contradição bíblica entre pensar que nós não sabemos e não vamos saber qual é o dia da volta de Cristo, e o fato de que a palavra de Deus descreve vários eventos que precederão a volta de Cristo. A função desses eventos não é nos dizer qual a data a ser marcada, mas a função desses eventos é precisamente nos deixar preparados para a volta de Cristo. Então eu quero te pedir que você acompanhe com a gente e que anote os textos de pelo menos 5 grupos de eventos que a palavra de Deus diz que antecedem ou antecederão a vinda de Cristo, a volta de Cristo. Em primeiro lugar, lê comigo Marcos, capítulo 13, verso 10, que diz assim, é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Isso quer dizer que antes da segunda volta de Cristo, o evangelho vai se espalhar pela terra. Se há 200 anos atrás isso era difícil de visualizar, para nós hoje que vivemos um mundo interconectado, em que a internet está por aí, que a gente recebe notícias de todos os lugares, nos parece que nós estamos caminhando cada vez mais perto disso, cada vez mais perto de que vai se tornar muito difícil que o evangelho não seja pregado a todas as nações. Esse é um primeiro grupo de eventos. Mas o segundo grupo se refere à grande tribulação. Nós vamos conversar com mais detalhamento sobre isso em uma outra aula, mas é importante que você leia o que continua aqui em Marcos 13, você vai ver que eu elenquei algumas partes desse mesmo capítulo de Marcos, e está escrito assim, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve
desde o princípio do mundo criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém ia ser salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Você pode pensar o seguinte: não, mas espera aí. Tribulação grande a gente já viu. Aliás, Jerusalém foi destruída, eles mesmos viram lá uma grande tribulação. E a gente vê as grandes tribulações acontecendo hoje. Mas veja, o que está escrito aqui é de um período específico, especial, que não tem precedente, que nunca se viu. Olha o que está escrito, assim, nunca houve desde o princípio do mundo. Então a ideia aqui é de uma dimensão tal de sofrimento que, se esses dias não fossem abreviados, ninguém ia conseguir ser salvo. Então, antes da volta de Cristo, há esse período que é chamado de grande tribulação. É um dos eventos antecedentes. Para além disso, o texto de Marcos 13, 22 a 23 diz assim: vão surgir falsos cristos, falsos profetas. E esses falsos cristos e falsos profetas vão operar sinais e prodígios para enganar, se fosse possível, até os próprios eleitos. Estejam, então, de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Já qual é a função da palavra de Deus dizer assim: você não sabe qual é a data da volta de Cristo. Mas deixa eu te falar que quanto mais perto chegar disso, maior a probabilidade que você vai encontrar isso aqui, falsos cristos, falsos profetas, e eles vão operar sinais, etc. Isso tudo é para que você não seja pegado de surpresa. Isso tudo é para que você possa olhar o que está acontecendo ao seu redor e que isso te lembre de qual é o significado da sua vida. Então, sim, vai surgir um ponto, um momento, em que vão se proliferar esses falsos cristos. Tiago, mas na época de Jesus já tinha falso cristo. É verdade, na época de Jesus já existiam falsos cristos, mas o que esse texto diz é sobre um estado enorme disso, sobre uma proliferação tal disso, em que você vai entender isso como um sinal ou algo que antecede um outro momento. É como se fosse uma dor de parto que já está assim às vésperas de nascer a criança. E é aquela dor absurda e que depois produz a vida. Ou seja, é aquela dor absurda que depois tem a volta de Cristo. Então, cada um desses sinais serve para que nós estejamos de sobreaviso, para que isso não nos espante. Quando a gente começa a ver essas pessoas dizendo: eu sou Cristo, eu tenho sinais, eu tenho poder, nós não nos espantamos mais, porque a palavra de Deus já conforta o nosso coração, nos dizendo: espere. Espere, porque essas coisas devem acontecer, mas tenha confiança, porque por mais que essas coisas vão acontecer em um nível inclusive maior do que está agora, mas elas antecedem aquilo que todos nós mais esperamos. Nós esperamos e desejamos a volta de Cristo. Tiago, e um Fala, ponto mestre. importante dessa colocação que você está fazendo é que os falsos profetas, como você já colocou, isso é bíblico, isso vai se cumprir porque é bíblico, está se cumprindo porque isso é bíblico. Então, meu irmão, você tem que estar muito atento ao seguinte: a volta de Cristo, ela não deve ser mercantilizada. Infelizmente, esses falsos profetas que dizem operar sinais e maravilhas, eles mercantilizam a volta de Cristo para eles mesmos. Não é porque eles creem no puro evangelho, na pura palavra, né? Porque essa consciência que o cristão tem que ter, por isso que a Bíblia diz: vigiai e orai. Ela deixa claro, ó, vigia, crente, preste atenção em tudo, fique atento às coisas que a minha palavra já vem chamando a atenção para que vocês não caiam nisso. E isso, infelizmente, é uma coisa cada vez mais constante no nosso meio. Exatamente. Então, cientes disso, de que há sim a vinda de falsos profetas, nós não podemos cair nessas armadilhas. Com a proliferação da internet, é óbvio que isso fica ainda mais evidente. Quantas pessoas a gente está vendo assim, dizendo e falando em nome de Deus? E nós precisamos ter o discernimento de que vão aparecer pessoas falando em nome de Deus que não estão falando em nome de Deus. Falsos profetas, falsos libertadores, falsos cristos. Para além disso, há um quarto grupo de sinais que antecedem a vida de Cristo, que são sinais nos céus. Se você continuar lendo comigo, o texto de Marcos diz assim: mas naqueles dias, após a referida tribulação, que nós falamos aqui no nosso tópico 2, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e grande glória. Ora, o texto fala de sinais específicos nos céus.
Algumas pessoas interpretam isso dizendo talvez isso seja uma analogia, porque isso remete a uma imagem que também já foi falado pelo profeta Isaías. Talvez isso diga respeito a alguma queda de algum governo ou coisa específica. É uma interpretação até possível, mas nós identificamos mais evidências bíblicas de que está se falando de um sinal do céu mesmo, de que está se falando de alguma condição assim, que acontece no nosso planeta, aqui na nossa Terra, que nós ainda não vimos, e que isso vai ocorrer depois da tribulação, e portanto é muito específico. Então, até agora, nós vemos mais evidências bíblicas de que é mais literal, realmente, falando de sinais nos céus. Além disso, há talvez um grupo de sinais, ou o sinal, que nós mais conversamos entre nós, que é a vinda do homem do pecado, ou anticristo, e a apostasia. 1 João 2,18 diz: filhinhos, esta é a última hora. E como vocês ouviram que o anticristo vem, ou seja, ele, a pessoa, o homem do pecado, o anticristo, também agora muitos anticristos, no plural, têm surgido, por isso nós sabemos que é a última hora. Veja que João faz uma distinção aqui entre essa pessoa específica, que isso antecede a volta de Cristo, e aqueles que são anticristos, no sentido de que eles se levantam contra tudo aquilo que possa ser chamado de Deus ou ser chamado de Cristo. Esses 5 grupos, eles servem para que nós estejamos preparados de sobreaviso, que nós não nos assustemos ou não estejamos surpresos com aquilo que vem, mas pelo contrário, que quando nós virmos sinais como esses, nós possamos renovar a nossa fé. De novo, eu quero ressaltar para você que os textos apocalípticos, que os textos que falam sobre a volta de Cristo, são textos de conforto. A ideia que está por trás aqui é que nós cristãos, nós olhamos para esse mundo e nós sabemos que alguma coisa está errada. Aliás, não só nós cristãos, mas quem não é cristão olha também para esse mundo e sabe que alguma coisa está errada. A interpretação do que está errado é que diverge. E nós cristãos sabemos há algo muito errado. O pecado ainda está presente aqui, a corrupção ainda está presente aqui. Mas nós começamos a olhar os sinais e não nos desesperamos quando nós vemos pestes, falsos profetas, etc. Porque cada vez que isso acontece, isso volta para a nossa mente que é: Senhor, volta logo. Volta logo, e cada um desses sinais sinaliza para mim da iminência da volta de Cristo e como nós temos que viver o hoje na iminência dessa volta de Cristo. Quando nós pensamos neles, isso nos gera um modo de viver na expectativa da volta de Cristo. E eu separei 2 textos do Wayne Grudem para que a gente possa falar sobre essa expectativa em 2 níveis. O primeiro deles diz assim: o cristianismo verdadeiro nos treina para viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, que é a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Acentue aí o cristianismo verdadeiro. Por que é importante a gente falar sobre esse cristianismo verdadeiro hoje? É muito importante porque, infelizmente, nós temos ouvido muito pouco falar sobre a volta de Cristo em nossas igrejas. Parece que, de alguma forma, a gente está deslocando o evangelho para falar sobre viver bem nesse mundo e apenas isso. Como é que se sente bem nesse mundo, como é que você pode desfrutar desse mundo, como é que Deus pode te ajudar a viver bem nesse mundo. E olha, há uma dimensão importante, sim, de que nós tenhamos vida abundante aqui. Mas nada disso faz sentido se nós não vivermos na expectativa da volta de Cristo. Então, o verdadeiro evangelho, ele não deixa que a gente olhe para esse mundo e que a gente pense assim: tá tudo bem, tá tudo acontecendo direitinho. Nós precisamos da convicção da volta de Cristo e precisamos da expectativa de que ele volte. É nesse ponto que o próximo texto que eu trouxe, ele aponta para uma reflexão do nosso coração. Tem escrito assim: até certo ponto, a intensidade com a qual realmente desejamos a volta de Cristo é uma medida da condição espiritual da nossa própria vida no momento. Você entendeu o que está aqui? Olha o que está escrito. Até certo ponto, a intensidade com que você deseja a volta de Cristo fala da sua condição espiritual. Se quando você ouve essa discussão, essa conversa sobre a volta de Cristo, na sua cabeça vem assim: não, mas eu espero que demore ainda um pouquinho, porque ainda tenho coisas para fazer, está na hora de você revisitar seu coração. Porque a intensidade com que a gente aguarda, diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, a intensidade disso fala muito da nossa fé. É por isso que no outro texto ele falou assim: o verdadeiro cristianismo. E aqui ele está te convidando para uma autorreflexão. Continua comigo. Diz aí, depois a gente continua. Importante essa colocação que você faz, que é justamente para chamar a atenção do crente o seguinte: Jesus,
volta, mas volta assim, volta só na prosperidade da minha família, volta só na prosperidade do meu cargo na empresa, volta só na prosperidade do meu carro novo. Jesus volta, mas volta só para o meu filho passar na faculdade, se formar. Então, assim, eu quero Jesus só na prosperidade. Não, irmão, lembre da volta de Jesus sem que você perca o foco da cruz. É exatamente isso que o crente precisa ter claro na mente dele. Eu anseio essa volta. Lê lá, vai em Apocalipse, lê Apocalipse, que você vai entender que o crente deve ler todos os dias esse texto, além do rio azul, que não haverá choro, que não haverá nada. Anseie por isso. Agora, não queira uma volta parcial, aonde essa volta é só para a sua prosperidade e para o seu eu. Excelente. É sobre essa perspectiva. A gente está falando sobre a volta de Cristo e muitas pessoas que estão nos assistindo podem pensar, lá vem a igreja falar sobre volta de Cristo para colocar medo nos nossos corações. Mas é ao contrário. As pessoas que já começaram um relacionamento com Deus têm essa expectativa alta de consumar esse relacionamento de Deus, de ver Jesus Cristo face a face. Esse é um desejo genuíno do coração daquele que foi regenerado, daquele que já começou esse relacionamento. E esse relacionamento vai ser intensificado com a volta de Cristo. Não é medo. Medo é para as pessoas que não têm esse relacionamento. Muitas pessoas vivem aqui na Terra como se Deus não existisse, como a Ailton colocou, como se aqui nos bastasse. Como pensam que a tecnologia, a globalização, a industrialização vai facilitar a nossa vida aqui e quer perpetuar a nossa vida aqui no mundo. Só que a gente sabe que as escrituras nos ensinam que esse mundo tem data para terminar e que a nossa expectativa é viver com Cristo. Exatamente. Em especial nós, a palavra de Deus diz assim, nós que temos as primícias do Espírito, os primeiros frutos do Espírito, nós gememos. E gememos na expectativa do que vai acontecer. E aí, como você está bem falando, assim, se a gente não está gemendo pela expectativa do que vai acontecer, se a gente não deseja isso mais do que tudo na nossa vida, a gente precisa sondar nosso coração. E aí ele continua dizendo assim, esse desejo também indica um pouco do quanto a gente percebe como o mundo realmente é. Como Deus vê o mundo na sua escravidão do pecado, na sua rebelião contra Deus, além do poder do maligno. Veja, a Bíblia é muito realista. Ela não coloca assim um pano por cima e diz assim, não, veja, a bondade, o mundo é bom em essência. Não, a Bíblia é muito realista e nos leva a ver que as pessoas sofrem, que a injustiça está aí e que todos nós gememos na expectativa dessa volta de Cristo. Perceba, quando a gente fala sobre isso, tenta sintetizar isso na sua cabeça. Quando a gente fala sobre isso, sobre a volta de Cristo, nós estamos falando sobre aquilo que é a base da nossa esperança. Se a gente não acredita nisso, tudo que a gente está falando sobre o Evangelho cai por terra e não faz o menor sentido. Mas nós temos como convicção, tópico 1 que a gente conversou hoje, como convicção que Cristo vai voltar. Quem prometeu? Ele mesmo prometeu, as Escrituras prometem, e nós temos convicção de que a volta de Cristo acontece. Mas quando? Ninguém sabe o quando, embora nós saibamos que uma série de eventos vai acontecer antes disso. Nós elencamos 5 grupos de eventos que vão acontecer antes disso. Mas por quê? Para que eu consiga assim, ficar marcando qual é a data de Cristo? Não. Para que meu coração esteja preparado. Para que quando eu veja as coisas acontecendo, que isso me remeta para a razão da minha esperança. Veja, muda tudo quando eu posso dizer para você, olha, amanhã às 4 da tarde vai acontecer um incidente do tipo X. Quando amanhã às 4 da tarde acontecer, você vai olhar para aquilo e você já sabia, já está diferente, seu coração estava preparado. O que a palavra de Deus está fazendo é preparando o seu coração. Ah, para que eu tenha medo, como a Valéria falou aqui? Não, temor é importante sim na presença de Deus, mas para que eu tenha confiança de que por mais que eu esteja vivendo coisas muito difíceis e vendo pessoas vivendo coisas muito difíceis, o meu Redentor vive e ele vai voltar, porque ele prometeu que ele iria preparar lugar para que onde ele estivesse, nós estivéssemos também. E é isso que faz com que a nossa vida precise ser marcada por um desejo. O desejo pela volta de Cristo. Não, como a Ailton falou, uma volta metafórica. Não uma volta de Cristo em prosperidade, uma volta de Cristo em bens. Não, a volta corpórea, a volta visível, a volta pessoal de Cristo para resgatar aqueles que são seus. Nós vivemos na expectativa da volta de Cristo.
As próximas aulas a gente vai falar sobre outros temas que dizem respeito à escatologia. A próxima aula que você vai assistir fala sobre o milênio. Eu acho que é uma aula essencial para que você possa estar participando. E sobre essa aula de hoje, você tem um QR Code na sua tela e você pode participar da aula interativa, trazer dúvidas. Você bem sabe que uma aula de 30 minutos, 40 minutos, ela não é suficiente para tirar todas as suas dúvidas, mas talvez ela seja suficiente para que você tenha uma base, para que agora sim você possa discutir, conversar, tendo um critério. O critério é o que é que as Escrituras dizem. A Valéria falou sobre isso um pouco antes. Nós precisamos ter conversas pautadas em o que as Escrituras revelam. Não necessariamente aquilo que eu gostaria que elas revelassem, mas aquilo que elas de fato revelam. E o que as Escrituras revelam é o suficiente para que você tenha uma vida plena, uma vida abundante e uma vida na expectativa da volta do seu Mestre. É o nosso desejo, em nome de Jesus, que você possa viver na expectativa da volta de Cristo. Eu já te vejo no nosso próximo encontro.